Olá, amigos. O que nós vamos responder hoje é uma pergunta muito constante, né? Como é que eu consigo lembrar aquilo que eu leio? Eu tento e não consigo. Eu leio um parágrafo e esqueço logo depois. Preciso ler um livro de 40 páginas, como é que eu vou fazer? Bom, então vamos por partes. Tá? O que nós estamos falando são duas coisas: memória versus estresse. Logo de cara, eu digo logo isso, né? Como é que a gente pode se preparar para realmente conseguir lembrar daquilo que nós lemos? Ou seja, aprender. Como é que a gente pode aprender? Então, isso é uma coisa que, antes de mais nada, para quem quiser assistir uma sequência, está na nossa playlist Aprendizagem. Então, na playlist Aprendizagem tem 5 vídeos lá que falam, ensinam a criança, o adolescente, o estudante, a como transformar a obrigação de estudar em prazer de aprender. Recomendo que assistam os 5 vídeos lá, mas vamos conversar sobre, de uma maneira geral, o que a gente precisa fazer. Bom, o nosso mini curso Aprendizagem Cerebral, que foi em junho ou julho, se não me engano, ele tratou dessa parte também. E ele está disponível para quem quiser adquirir no nosso portal iup.net/cursos. Tá? Bom, então vamos ver o que a gente precisa lembrar disso. Em primeiro lugar, o que faz a nossa memória não funcionar direito, a nossa atenção ficar prejudicada, a nossa aprendizagem ser deficiente, normalmente é o estresse. Olha que o estresse realmente é o carro-chefe de todos os nossos problemas. Estresse causa milhões de coisas, inclusive problemas psicossomáticos que acabam se transformando em problemas orgânicos reais causados pelo estresse. E hoje nós estamos provocando estresse até nas crianças pequenininhas. Eu vejo muita gente dar celular para criança pequena. Celular para a criança não encher o saco, dá um celular para ela, fica jogando, brincando, etc. E todo mundo fica satisfeito, alegre, feliz, satisfeito, e a criança estressada. Daqui a pouco ninguém aguenta mais essa criança. Quando ela virar um adolescente, pode ficar um adolescente mal resolvido consigo mesmo, agressivo, desobediente, e depois ninguém sabe por quê. Então, o estresse é um problema sério, nós temos que estar muito atentos a isso. Então, o primeiro passo para nós podermos aprender a ler, a saber gravar, aprender a gravar aquilo que a gente lê, a gente ter como fazer isso, nós temos que, então, preparar o organismo. Depois a gente vai ver técnicas, tá? Preparar o organismo. Então, o que nós precisamos fazer? Ter uma estrutura física, uma estrutura orgânica preparada para conseguir combater o estresse. Essa estrutura orgânica significa alimentação e eliminação de parasitas e consumo de água. Então, você vê, alimentação. Um nutricionista, que eu acho que é o melhor terapeuta que todos nós precisamos ter desde que nasceu, seria nutricionista. Todo mundo tem pediatras e esquece do nutricionista. Um bom nutricionista, um nutricionista que estude, vai fazer com que a gente nunca, talvez, venha a precisar de médico. Tá? Então, o nutricionista, para ter uma alimentação correta, balanceada, direitinha, que ele venha acompanhando a evolução das pessoas, dos organismos e dos ambientes, sabendo que tais alimentos já começam, hoje em dia, estão tão envenenados que já começam a produzir inflamações. Então, o nutricionista é o ideal. Para quê? Para nós termos uma alimentação balanceada, correta, e com isso a estrutura orgânica nossa estar preparada para combater o tal do estresse. Pronto, alimentação balanceada, nutricionista. Beber água frequentemente. Água, não em muita quantidade, mas pouca quantidade frequentemente, de maneira que você beba vários litros de água durante o dia. Tá? Então, beber sempre. E eliminação dos parasitas. Então, nós temos que, pelo menos uma vez por ano, fazer uma eliminação dos nossos vermes, protozoários, etc., que são os parasitas. Então, isso é muito importante. Cada dia nós temos mais parasitas que estão entrando no nosso organismo por meio da própria alimentação. Por mais que a gente lave, às vezes passa alguma coisa. Tá?
E no dia a dia mesmo, pelos pés, mãos, etc., acaba entrando parasita também. São vermes e protozoários. Então, alimentação balanceada, frequente, o consumo de água frequente e eliminação dos parasitas pelo menos uma vez por ano. Já nas crianças com transtorno de espectro autista, com TDAH, com TOD, etc., eu recomendo que a eliminação de parasitas seja feita pelo menos umas 4 vezes, tá, no ano. Bom, então essa parte, que é muito importante, tem que ser trabalhada. Mas não é ouvir e não trabalhar, é para fazer. Tá? Segundo ponto, atividade física diária. Todo dia nós temos que fazer pelo menos um mínimo de atividade física, alongamento, uma andada, etc., uma subida e descida de escada, para manter o organismo em movimento. Então, você tem a alimentação balanceada, a água, está eliminando os parasitas, que eles consomem as nossas vitaminas, e estamos fazendo atividade física para o organismo mexer e se desenvolver. Sentir que você está vivo. Atividade física é para isso. Então, o ideal é você ter o quê? Uma orientação de um professor de educação física, de maneira que ele mostre poucos exercícios que você possa mexer com o corpo todo, com todos os músculos do corpo. Eu faço isso diariamente, tá? Com um mínimo de atividade, e tem que ser num espaço pequeno, porque volta e meia eu estou em hotéis pelo Brasil todo, e até às vezes num quarto pequenininho. Mas fazer atividade física todos os dias, né? Ok? Terceiro ponto, sono. É durante o sono que ocorre toda a nossa aprendizagem. Nós só aprendemos quando estamos dormindo. Porque durante o sono, quem fez os cursos, os mini cursos que nós estamos fazendo, está aprendendo tudo isso, tá? Então, durante o sono é que tudo aquilo que nós gravamos como entendimento na nossa memória temporária vai ser transformado em aprendizagem real na nossa memória consolidada. Então, respeitar o sono. O respeito ao sono é fundamental para que o nosso cérebro funcione bem. E para tudo isso, para a nossa memória, tudo, o sono, então, é importantíssimo. O cérebro funcionando bem, ótimo, excelente. Como é que é esse respeito ao sono? Primeiro, a gente desligar tudo que é equipamento eletrônico, pelo menos meia hora antes de dormir. Pelo menos. Tá? Pode estar ouvindo um sonzinho, desde que seja uma música light, leve, não uma música a frequência elevada que já era. Né? Televisão, nem pensar. Meia hora antes, tudo desligar. Televisão, redes sociais, computador, jogos eletrônicos, pelo menos meia hora antes. E dormir cedo. Quanto mais cedo, melhor. Tá? Por quê? Por algum motivo, o sono antes de meia-noite é muito mais eficaz do que o sono depois de meia-noite, mesmo que você durma mais. Não sei por quê. Não consegui descobrir isso. Já levantei várias hipóteses, mas não consegui comprovar nenhuma. Só sei que é assim. Então, o fato existe. A comprovação, eu nunca consegui comprovar. Por quê, né? A razão pela qual. Outra coisa, estar... Aí vem uma parte importantíssima. Aliás, todas são, né? Estar bem resolvido consigo mesmo. Gente, tem alunos meus, amigos meus, que dizem, você agora só está falando disso. Por que você fala disso? Porque é verdade. Quando você está bem resolvido consigo mesmo, tudo muda. E eu tenho falado muito porque eu tenho encontrado tanta gente irritada, tanta gente agressiva, tanta gente desesperada por todos os motivos, inclusive políticos mais ainda, né? E quando eu analiso, eu vejo que está mal resolvido, né? Tá mal resolvido. Porque quando a pessoa está bem resolvida, nada lhe incomoda. Ah, você tem opinião contrária à minha. E daí? Já pensou se todo mundo tivesse o mesmo gosto? Todo mundo ia querer casar com o mesmo cônjuge. Não é não? Não ia ter, os alimentos não ia dar para todo mundo, que todo mundo ia gostar apenas de chuchu. Ninguém ia comprar cenoura. Tá? Já pensou? Todo mundo só gostar da mesma marca de carro, as outras fábricas todas iam falir. Então, graças a Deus, nós temos essa diversidade. E nós temos que estar bem resolvidos, significa conseguir entender tudo isso. Conseguir entender o diferente, conseguir entender, compreender as pessoas, tá? Conseguir compreender nós mesmos, nossos erros, nossos defeitos, conseguir entender e assumir as nossas características,
Porque a gente assumindo nossas características, a gente descobrindo e assumindo, nós vamos saber o que nós precisamos mudar, se é que precisa mudar. Se nós não assumirmos, nós vamos estar de mal conosco a vida toda. Então, é muito bom nós assumirmos todos aquilo que a gente pode considerar defeito, tudo, para poder saber o que eu posso mudar, o que eu não devo mudar, o que eu devo me acostumar, me acomodar. Isso significa estar se resolvendo. E estar bem resolvido é fundamental. Estando bem resolvido, olha que eu estou fazendo uma sequência, né? Estando bem resolvido, nós vamos então aprender a nos relacionarmos socialmente. Ah, mas precisa de tudo isso para eu ter memória boa? Lógico, a memória é só o resultado final disso tudo. Tá? Conseguir memorizar, conseguir aprender é o resultado final disso tudo. Por isso que tem pessoas que têm que estudar todos os dias a mesma coisa para poder fazer uma prova, porque não estão bem resolvidos consigo mesmo, não estão bem estruturados organicamente. Então, aprender a se relacionar socialmente, aprender a compreender todas as pessoas que pensam diferente de você e, principalmente, aprender a entender, a compreender o porquê que as pessoas que são contrárias a você, por que elas são assim, por que elas pensam assim, por que elas pensam diferente. Quando a gente aprende a se relacionar com o diferente, com o oposto e com o contrário, até com o contraditório, tá? Nós mudamos completamente a nossa estrutura psíquico-orgânica. Nós começamos a ficar realmente de bem com a gente. Enquanto a gente acha que aquele cara pensa diferente, é idiota, imbecil, burro, tapado, nós estamos mal com a gente mesmo. Quando a gente olha, poxa, o cara pensa diferente, deixa eu conversar com ele para saber quais são as premissas dele. O que leva ele a pensar diferente de mim, o oposto de mim? Poxa, eu acho esse político ótimo, ele acha aquele político horrível. O que eu acho horrível, ele acha ótimo, o que eu acho ótimo, ele acha horrível. Poxa, eu acho essa religião fantástica, ele acha que essa religião está errada, aquela que está certa. Eu acho ao contrário. Ele é o idiota? Não. Eu tenho que me relacionar com ele, eu tenho que entender, compreender as razões dele para, pelo menos, não é para mudar a minha opinião, não, para eu ter mais premissas para meus raciocínios, para eu analisar as razões pelas quais as pessoas pensam diferente de mim, para eu cada vez aprender mais e ficar cada vez mais tranquilo comigo mesmo e poder compreender melhor as pessoas e aceitá-las e tolerá-las, no mínimo tolerá-las, né? E ampliar o meu horizonte intelectual, ampliar a minha capacidade de raciocínio. Isso é super necessário para você estar bem resolvido, estar bem equilibrado psíquica e organicamente. Tá? Pronto. Feito isso, agora vamos começar as técnicas. Primeira coisa, treinar o cérebro para atenção, para estar atento. Tudo que o nosso cérebro faz é programado. E quem programa? Tem programações que já vêm de berço, e tem programações que são feitas por nós mesmos ou pela Rede Globo de televisão. Eu falei Rede Globo, mas por qualquer mídia, né? Todas as mídias nos programam, se nós deixarmos. Então, para a gente treinar nosso cérebro para atenção, nós temos que prepará-la, programar o nosso cérebro. Então, como é que a gente programa? Então, vamos dar algumas dicas, tá? Primeira dica que eu vou dar a vocês é o Carpe Diem. Carpe Diem, quem for adolescente e estiver me assistindo, vai ter que perguntar ao seu avô, porque é baseado num filme que eu assisti e gostei muito, Sociedade dos Poetas Mortos, mas que seus pais podem não ter tido nem conhecimento desse filme, só os avós. Eu sou velho, sim, tenho 74 anos. Tá? Então, Carpe Diem é o quê? É um ensinamento fantástico que o professor desse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, que eu recomendo baixar na internet e assistir. Tá? Que hoje a gente tem, qualquer filme se baixa lá. Então, você assistir, esse professor ensinou uma coisa espetacular para aqueles meninos, que nós temos que curtir cada momento da nossa vida. Isso significa, nós temos que curtir cada minuto do nosso dia. Nós estaremos deixando de jogar fora a nossa vida, deixando de jogar fora um dia que seja da nossa vida. Todos são importantes. Então, Carpe Diem é isso, o ensinamento que ele passou para os caras. Curta cada momento, cada evento, cada pessoa. Aproveite todas as oportunidades que a vida lhe dá. Então, você está passeando e encontrou um amigo, invista alguns minutinhos de conversa com esse amigo.
Mas não fique falando, não. Procure ele, deixar ele falar, pergunte sobre ele, sobre a vida dele. Ah, não me interessa a vida dele, pode não interessar a você, mas o seu cérebro interessa. Porque o seu cérebro ele quer mais conhecimento, ele quer mais informações, ele quer aumentar os engramas, que meus alunos sabem o que é. Os engramas são as nossas memórias, né? Então, dê atenção. Aí você passou e, de repente, deu vontade de tomar um sorvete, está um sorveteiro ali. Você vai, toma um sorvete e começa a conversar com aquele menino que está vendendo sorvete. Ah, mas o menino não tem nada a ver comigo. E daí? Vamos curtir aquele momento. Esse menino pode não ter a ver, mas pode ensinar muita coisa para você. Então, curta aquele momento. E assim sucessivamente. Outra coisa, estabelecer uma rotina saudável. Pega um pedaço de papel e escreve o que você faz da hora que você acordou até a hora que você foi dormir. E, de repente, analisa, no final de semana, analisa e vê, eu poderia tirar isso, botar aquilo, tirar aquilo, eu estou fazendo coisa que eu não precisava, eu poderia inverter essa ordem e ficaria mais produtiva, eu poderia dar menos tempo aqui, mais tempo ali. Ou seja, comece a estabelecer uma rotina saudável, porque você vai ver que o seu estresse vai reduzir sensivelmente. E se você fez todos os itens anteriores, com certeza vai reduzir o estresse. Essa rotina, coloque limite de tempo em todas as atividades que você vai fazer. Se possível, utilize um despertadorzinho. Pega um despertadorzinho, tá? E no meu caso, eu coloco 45 minutos. Pá! 45 minutos ele toca, eu termino rapidamente o que eu tenho que fazer e vou embora. Vou fazer qualquer outra coisa. E volto para fazer uma segunda atividade. Aquela primeira eu faço depois das outras todas que já estão anotadas para fazer. Quando a gente está estudando, está na escola, ensino básico, educação básica, a gente vê, por exemplo, teve 5 aulas hoje de 5 matérias. Aí eu ponho as 5 matérias lá. Vou estudar a primeira matéria, 45 minutos. Tocou 45 minutos, eu só termino o que eu estava fazendo e vou embora. Saio, vou dar uma volta, vou tomar uma água, vou respirar um pouco, vou conversar com alguém rapidamente durante uns 5 minutos, 10 minutos, aí volto, põe o despertador, mais 45 minutos, para outra matéria. Tá? Aí acabou aquela matéria em 20 minutos, aí eu dou uma rodada, 5 minutos, dou uma volta, para começar a outra, marco 45 minutos. Se acabar antes, dou uma rodada e tal. Aí volto para a primeira, que levaria mais tempo. Nunca, mas nunca, fique estudando a mesma coisa mais do que 1 hora. Isso só é assim quando você tem uma aula dupla, né? Uma aula de 100 minutos, coisas assim, né? Mas para você fazer seu estudo, nada de ficar mais do que 1 hora em alguma coisa. De jeito nenhum. Porque vai dar problema. O seu cérebro vai ficar cansado, vai ficar estressado. Olha o estresse voltando aí. Então, a rotina saudável tem que ter limite de tempo para tudo. Jogos eletrônicos, mesma coisa. Os grandes gamers, tá, seguem uma rotina de intervalos para deixar o cérebro se reorganizar. Os gamers que acham que vão superar eles, não param e nunca conseguem superá-los. A superação é quando você respeita o seu cérebro. Tá? Então, o estabelecimento de uma rotina saudável é essencial. E outra dica, treinar a atenção de todos os seus elementos sensores. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando aquilo que eu falei, o tal do Carpe Diem, da Sociedade dos Poetas Mortos, a gente pode usar agora. Como? Por exemplo, você saiu de um local e foi para outro, não vá simplesmente andando pela rua. Não, vá curtindo os passos que você está dando, observando cada lugar, gravando as coisas, as imagens que você está vendo, procurando gravar os sons que você está ouvindo, um pássaro, uma ambulância que passou, pessoas que estão falando, um cachorro que latiu, procurando procurar saber a origem de cada som, a tonalidade de cada som, tá? Então, curtindo cada momento. Você passou por um jardim, procura dar uma passadinha ali para ver se você sente o aroma de uma flor daquelas. Aí você está treinando o quê? O aroma. Né? Alguns aromas são horríveis, como do CO2, dos ônibus que passam, dos caminhões, mas aí você analise também
Então, você vai prestando atenção. Com isso, a gente está fazendo o quê? Está programando o cérebro para ele ter atenção a tudo. Então, você está dizendo, meu cérebro, tudo que eu vejo, ouço, é importante. Se você passa direto, passa batido, o cérebro vai perceber que está chegando nos seus processadores sons, imagens, aromas, gostos, e você não dá a menor importância. Então, ele programa, nada é importante para esse cara. Então, não vamos memorizar nada, porque nada é importante para ele. Entenderam a história? Ou seja, nós somos os culpados do nosso cérebro não gravar nada, porque nós nos programamos para não ter atenção a nada. Quando a gente faz essa mudança, o cérebro registra que tudo que esse cara vê, ouve, conversa, etc., é importante. Vamos gravar. E começa a gravar. Tá? Pronto. Feito isso, agora nós vamos para a leitura, que é o que vocês perguntaram no início. Então, o primeiro passo para a gente começar a colocar a leitura como uma coisa agradável, maravilhosa, e que o cérebro comece a trabalhar no sentido de realmente aprender tudo que está escrito, gravar, memorizar, é escolher a obra disparadora da sua atenção e do seu interesse. Então, o primeiro passo é esse. São 2 passos só, tá? O primeiro passo é esse. Aprender, escolher uma obra disparadora da sua atenção e do seu interesse. Isso serve para todo mundo. Porque às vezes a gente lê quase que por obrigação, porque tem que ler esse livro, porque tem que fazer aquela prova que tem. Então vamos fazer o seguinte: antes de mais nada, vamos investir algum tempo escolhendo uma obra de atenção e interesse. Como é que a gente faz isso? A gente vai numa biblioteca pública qualquer, tá? Numa biblioteca, porque isso é difícil você fazer pela internet, né? Porque eu, pelo menos, não gosto de ler livros pela internet, né? Mas não sei que você tenha um daqueles leitores, né? Tipo Kindle, né? Kindle, etc. Porque aí a leitura é melhor também. Aí você pega uma obra, normalmente, a obra inicial para disparar a nossa atenção e interesse é um romance qualquer. Pega um romance, um livro de ficção, uma coisa qualquer, começa a ler. Ou um livro de filosofia, filosófico, né? Um livro de um autor desses filosóficos qualquer. Começa. E não gostei. Fecha, devolve, pega outro. Aí começa a ler. Chato, fecha, devolve, pega outro. Isso pode levar algum tempo. Mas, de repente, você vai descobrir uma obra que vai te prender. Diz, opa, peraí. De repente, você não percebe que você não parou. Você vai ver que realmente você se interessou. Pronto. Essa obra é a que vai disparar no seu cérebro o interesse pela leitura. Porque a partir dessa, quando acabar essa, você vai buscar outra semelhante e daqui a pouco você está buscando obras, que não precisam ser mais semelhantes. Você começou a interagir com a palavra escrita. No que você começou a disparar essa interação com a palavra escrita, você se tornou uma pessoa chamada leitor. Aí tudo muda. Quando a gente lê por obrigação, cadê memória? Quando a gente se transforma em leitor, muda tudo. Então, a partir de agora, você vai começar a usar técnicas, mas antes nem adianta. Você pode até usar esse quinto ponto que eu vou falar, que é o ponto final, que é a técnica de ler memorizando. Se você não fizer nada do que está antes, você pode até ter resultados nessa técnica que eu vou explicar agora. Mas se você fizer tudo que eu falei antes, tá? Tudo, inclusive esse investimento em descobrir a obra de atenção, aí você vai realmente mudar completamente a sua capacidade de memorização e de aprendizagem. Vai disparar. Eu aprendi isso com 14, 13, menos, 12 anos, 13 anos, sei lá, que meu avô me ensinou. E de lá para cá, eu fiz tudo isso. Né? E só fui comprovando isso. Chegou um momento da minha vida, ainda na adolescência e jovem tudo, que, nossa, todo curso que eu fazia saía muito bem, em primeiro lugar em tudo praticamente, me dei muito bem em tudo que a coisa que eu fazia, tá? Exatamente por causa dessas simples técnicas que eu estou falando para vocês. Então vamos falar a última? A última é a técnica da leitura para memorização. Mas lembre, ela sozinha adianta, mas causa um esforço maior do que se ela acompanhada de posterior a tudo isso que eu falei. Qual é a técnica? Pega o livro, tá? E não leia ele inteiro. Pega o livro e leia o primeiro parágrafo, só o primeiro parágrafo.
Aí pega um caderno, um lápis. Se o livro é seu e você gosta de anotar no livro mesmo. Se o livro não é seu, você pega o caderno e vai anotar o quê? Eu gosto de fazer no próprio livro a lápis, tá? Então você pega aquele parágrafo, lê, reflita e escreva o que você entendeu daquele parágrafo. Aí olha o parágrafo de novo, lê o que você entendeu. Passa para o segundo parágrafo. Ah, mas eu vou levar 2 anos para ler o livro. Mas você vai gravar. Se você lê ele rápido, você vai ler o livro todo em um dia. E no dia seguinte, quando você for fazer uma prova, você não faz a menor ideia do que você leu. Então, o que é melhor? Parte por parte. Então, você aí faz outro parágrafo, escreve, outro parágrafo, escreve, muda a página, outro parágrafo, escreve, outro escreve. Leve o tempo que você achar que você está realmente lendo aquilo. E pronto, você vai ver aí fazer isso, tá? E sempre chegou 50 minutos, vai fazer alguma coisa. Tá? A mesma coisa, depois volta para ler de novo, mas fazendo assim, escrevendo. Pode ter certeza que aquilo realmente, se você fez o resto, durante o sono, tudo isso vai para a sua memória. E ainda tem mais um detalhe para quem escreve num caderno, né? Depois, você só ao ler o caderno, você lembra de tudo que está, tudinho. Você escreveu a sua interpretação só daquilo. Então, tem duas coisas escritas. O que está escrito é a sua interpretação. Não é resumo. Não é você escrever, copiar a mesma coisa. É falar sobre aquilo. É como se fosse um fichamento, quase. Só um fichamento um pouco mais, de nível um pouco mais elevado, né? Escrevendo alguma coisa. Um fichamento comentado, né? Daquilo. De cada parágrafo. Não é do capítulo do livro, né? Entenderam? Então, com isso, tá? Muda tudo em relação à memória, em relação a gente lembrar de tudo que a gente leu. Tá? Sucesso. Desejo sucesso para todos vocês. Eu estou falando não é da boca para fora. O que eu estou falando é o que eu sempre faço. Tá? É exatamente isso. O que eu sempre fiz, desde garoto. Tá? E sempre deu resultado. Não só comigo. Com todos os colegas meus que aprenderam comigo isso, desde a época de adolescência, que eu ensino isso aos meus colegas. Tá? E hoje ensino a meus alunos, ensino aos pais de alunos, quando a gente está em reunião de pais, tá? Aos terapeutas que estão comigo, informações e tudo mais. Ok, gente? Então, desejo muito sucesso para todos vocês. Lembra o seguinte, entre no nosso portal yup.net/cursos e inscreva-se no nosso mini cursos, quem não está inscrito ainda, né? Porque todo mês nós temos um mini curso de 3 noites, simples demais, com 10 horas aula de certificação, onde nós estamos criando um grupo que vai fazer diferença. Um grupo de pessoas interessadas a mudar a si mesmo, mudar as pessoas que estão consigo e mudar a própria realidade social que nós estamos. Tá? E o próximo curso, que vai ser dia 15, 16 e 17 de setembro agora, é Formação da Criança e do Adolescente. Ou seja, serve para todos nós. Tá? Inscrevam-se no nosso canal, curtam, né, que é muito importante vocês curtirem nosso canal no YouTube e ativar o tal do sininho, ok? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá.